Eu estava dizendo que a gente ia falar agora sobre os riscos de soltura do Lula por meio de ações no STF. Como sempre, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, já indicou que deve levar para votação do plenário na próxima quarta-feira, depois de amanhã, um pedido de liminar para suspender prisões de condenados em segunda instância. O caso será levado em mesa pelo relator, ou seja, sem a anuência da presidente da Corte, Carmen Lúcia. Uma vez no plenário, os ministros devem primeiro votar se o pedido deve ou não entrar na pauta. O que pode atrapalhar os planos de Marco Aurélio é a decisão de Carmen Lúcia de incluir na pauta de quarta 2 habeas corpus impetrados pelas defesas do ex-ministro Antônio Palocci e do deputado afastado Paulo Maluf. Por serem H6, eles teriam prioridade na fila de julgamento. Independentemente disso, vale lembrar que Marco Aurélio ainda tem a possibilidade de dar uma liminar monocraticamente, o que livraria Lula e outros condenados. Aí sim seria um caos nesse país, hein, Augusto? O povo não aguenta mais, né? O povo não aguenta mais. Esse é um caso encerrado. O Marco Aurélio Mello tá tendo um desempenho, mas é péssimo, né? Negativo para o Supremo. Mas simultaneamente ele ele está ilustrando a discussão com um caso exemplar. É isso que acontece quando você vai julgando em terceira instância, quarta instância, daí a pouco cria uma quinta, etc, etc. Não termina. O comportamento do Marco Aurélio mostra até que ponto pode chegar um juiz disposto a atrasar um processo ou a libertar alguém. Quer dizer, não é possível permitir esse tipo de comportamento que é afrontoso aos brasileiros que cumprem a lei e querem que todos sejam tratados igualmente. Marco Aurélio Mello, que acusou a sociedade praticamente de ser um bando de assassino em potencial. Comentei isso aqui na nossa cobertura, Augusto comentou, José Maria também, gravei um vídeo na internet a respeito disso. Ele deu aquela declaração de que a sociedade chegou a um ponto em que está indignada. Ela simplesmente, se ela pudesse, ela lograria vísceras, sangue, construiria um paredão e sem processo, devido processo, fuzilaria todos aqueles acusados, simplesmente acusados. Quer dizer, que sociedade é essa da qual o Marco Aurélio Mello está falando, se a população estava nas ruas pedindo a prisão do Lula, para que ele pague em vida pelos crimes que ele cometeu. Então ele fica acusando a sociedade desse extremismo ridículo para ele posar de ministro técnico que está tomando as decisões de acordo com a lei, mas não é nada disso. Ele está lá mostrando todo aquele ímpeto para soltar o Lula. E já levantando uma segunda bola aqui para o Zé Maria, saiu uma novidade há pouco sobre esse caso no site O Antagonista. O PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, não é isso, Zé? Vai protocolar no STF a destituição de Cacai, advogado Cacai, e o cancelamento da liminar na ADC 43, ação declaratória de constitucionalidade, essa aí sobre o momento da execução da pena. E para se precaver de eventual destituição, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, resolveu entrar com outro pedido de liminar nos mesmos moldes. Esse novo pedido foi feito em nome de um tal de Instituto de Garantias Penais, que tem como presidente o advogado Ticiano Figueiredo. Houve uma grande discussão, Zé, dentro do PEN, porque muita gente não queria essa ação, aí o Cacai entrou com ela e o pessoal protestou que não queria que houvesse essa discussão sobre o momento de execução da pena. Tem um dirigente do PEN que estava falando hoje que isso está queimando muito a imagem do partido, então eles vão tentar tirar, e para se precaver o Cacai já tentou colocar outra. O Marco Aurélio Mello a gente sabe bem que a que vier ele vai usar para tentar salvar o Lula. Esse é um instrumento nobre, né? A ação direta de inconstitucionalidade e de constitucionalidade, ela só pode ser registrada no Supremo por partido político, federação ou sindicatos, né? É um instrumento nobre. Existem 2 na fila. Uma é da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a nacional, né? A ideia da OAB era de preservar mercado de trabalho para os advogados, tanto que pediram apoio para o ex-presidente Lula da OAB, e a OAB diz que não defende cliente de advogados, e sim os advogados e suas prerrogativas. O ministro Marco Aurélio vai levar um requerimento e não uma questão de ordem ao plenário do Supremo. Ele já confirmou, Felipe, vai mesmo levar, diz que não vai decidir monocraticamente, graças a Deus, né? Não vai decidir monocraticamente e vai levar.
A presidente Carmen Lúcia, a tendência, e eu posso antecipar aqui, é de que ela, ao receber o requerimento, ela vai consultar o plenário do Supremo, se deve ou não colocar em debate este assunto. É claro que o habeas corpus, e 2 estão na pauta, né, tem prioridade. E aí entra o ex-ministro, né, Antônio Palocci, e outro que pode ser o ex-presidente Lula de novo, né? Mas o caso é o seguinte, a presidente Carmen Lúcia não vai colocar imediatamente esta mudança ou possibilidade de mudança da jurisprudência. Por outro lado, eles estão contando com a possibilidade do voto da ministra Rosa Weber. Só que a ministra, naquele voto anterior, ela falou da sua opinião pessoal, mas ela disse que e eu concordo plenamente, a jurisprudência de um tribunal como o Supremo, ela é definitiva, ela tem que valer por um longo tempo, ela fala até na possibilidade de troca dos integrantes, não justificaria a mudança da jurisprudência. Agora, o que me chama a atenção, Felipe e Augusto, é o seguinte: a população, e nós estamos aqui fazendo esse raciocínio, né, está tão descrente da justiça, está tão descrente dos conchavos grandes por aqui, que estamos preocupados. Não deveríamos, porque o Supremo é o órgão máximo e o plenário, que é o órgão máximo do Supremo, que é um órgão máximo, negou o habeas corpus do ex-presidente Lula. Então, ninguém nem deveria estar conversando sobre isso. E sobre o habeas corpus de Paulo Maluf, que também está na pauta. Isso é óbvio, se o plenário negou o habeas corpus para o Lula, negou, não tem como julgar de novo. E isso, infelizmente, pode acontecer, por isso que estamos preocupados e dando alerta. É por isso que eu digo que o Marco Aurélio não dá a menor importância à instituição, ao Supremo Tribunal Federal, porque saíram muito bem nesse episódio, aos olhos da opinião pública, se saíram muito bem o juizado de primeira instância, o juiz Sérgio Moro, para identificar aí a figura, saíram-se bem os desembargadores do Tribunal Regional Federal, o Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, né, também votou como se espera que o juiz vote, né? De acordo com os autos, com as provas, etc. E quem saiu mal foi esse pessoal do Supremo que insiste em transformar o Supremo num agente político. É isso. E eles continuam fazendo a mesma coisa, né? São os perdedores que não se conformam com a derrota. É claro que a jurisprudência, ela é contada em anos e não em meses. A Rosa Weber não vai mudar o voto, já adianto isso aqui. A Rosa Weber não vai voltar a votar com essa turma que já lhe fez companhia, e ela percebeu que isso aí, essa turma não faz bem a ninguém, né? A proximidade dela. Exatamente, não houve nenhum fato novo, nenhum acúmulo de precedentes, nada na realidade fática que possa fazer com que a jurisprudência seja alterada. Então, mais uma vez vai haver um suspense sobre o voto da ministra Rosa Weber, a gente vai ficar com receio mesmo com essa possibilidade de ela votar pela manutenção da jurisprudência, mesmo tendo sido voto vencido naquela decisão de outubro de 2016, e vamos ver para que lado ela vai pender. Eu acho, concordo com o Zé Maria, concordo com esse pensamento de que a jurisprudência deve ser mantida. Mesmo ela tendo sido voto vencido, decidimos isso há pouco mais de um ano, não dá para mudar isso agora em função de o Lula ter sido preso. Vamos falar a verdade aqui. Ela não vai falar nesses termos, mas é isso que ela deveria ter por base na hora de votar nessa ação declaratória de constitucionalidade. Quanto ao Cacai, Felipe, só para não deixar passar a referência, Cacai deve escrever só o apelido dele, ninguém sabe o nome, ninguém grava o nome, e botar lá no cartão de visitas, especialista em chicanas. É isso que ele é, e ponto final. Tem vários especialistas em chicanas. Mas esse é um dos melhores. Nesse país. Antônio Carlos de Almeida Castro, o nome do Cacai. Ô, Felipe, eu queria só comemorar, que eu acho que é um motivo de comemoração,
A história de nós estarmos transmitindo em rádio nesse horário, né, a grande novidade é a possibilidade de flexibilização desta coisa chamada Voz do Brasil. Isso possibilita a prestação de serviço e acompanhamento aí dos ouvintes que estão estreando essa nova condição aqui, né? É isso aí. Exatamente. O nosso programa tinha a primeira hora no rádio, das 18 às 19 horas, e uma esticadinha das 19 às 19h30. Então, nesse horário, a gente já estaria na esticadinha exclusiva para a internet. Agora, o nosso programa começa às 18h30 e termina às 20 horas, e essa hora e meia é integralmente transmitida no rádio, na internet e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Lembrando que na internet é bom assistir no YouTube, em jp.com.br/pingos, para assistir ao vivo, e as nossas íntegras e trechos de destaque também ficam disponíveis para assistir a qualquer hora em jp.com.br/pingadas. Teve um problema num dia, precisou ter um compromisso, não deu para assistir aos pingos completos, você entra lá em jp.com.br/pingadas, no final da noite você pode assistir, ou até na manhã do dia seguinte.